Olá, meus irmãos. Alegria retornar, né? Depois de uma semana, nós podemos retornar. E agora iniciando o terceiro trimestre, né, das lições de nossa escola bíblica dominical. E nesse trimestre, que é o terceiro do ano, nós vamos estudar exatamente sobre oração. Contexto bíblico, origem, doutrina e eficácia da vida de oração. Talvez uma pergunta interessante para você. Você sabe dizer, né, o tempo que você gasta com a oração ou o que a oração, o que lugar a oração tem ocupado na sua vida? Você entende que a oração é uma prática para a vida de todos os crentes, à luz da palavra de Deus? Você já percebeu que a oração está presente desde o passado dos nossos irmãos patriarcas, sacerdotes, profetas, reis, passando pela vida de próprio Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva? E ao longo da história da igreja, a oração tem sido realmente algo indispensável para este tempo e para o tempo futuro? Veja, oração realmente é um assunto empolgante e necessário. Então, nós vamos começar a lição de número 1, né, desse terceiro trimestre. Eu quero compartilhar a tela, que vai servir para nossa seguir o tema do estudo. Vou ampliar só um instante. Pronto, aí está. Né? Lição de número 1 do terceiro trimestre de 2020. E a primeira lição tem exatamente esta interrogação, né? O que é oração? Você saberia conceituar oração? Interessante, não é? Às vezes praticamos algo que não sabemos conceituar, quando deveríamos conceituar aquilo que praticamos, porque quando praticamos algo que conhecemos, a gente acaba valorizando mais, né? Então é importante que você tenha a resposta sobre esta interrogação. Aproveite com quem você está, comente um com o outro a respeito do que você entende ser a oração. E o estudo de hoje está baseado em Mateus 6, Marcos capítulo 1 e também o Salmo de número 139. Estou baseado na revista Compromisso, que é a revista dos nossos adultos, mas também a revista Atitude e a revista Realização da Terceira Idade abordam também o tema oração, tá bom? Então vamos caminhar? A lição de hoje, que é a lição de número 1, o que é a oração, tem pelo menos dois objetivos. Entender que a oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Interessante este objetivo, né? Saber e entender, né, que a oração tem estas características necessárias. Segundo objetivo, orar para abrir espaço para Deus em sua vida. Olha aí que coisa interessante. É pela oração que a gente tem aproximação das nossas vidas com Deus e Deus com as nossas vidas. Embora o assunto desse trimestre não seja a palavra de Deus, mas a oração está na palavra de Deus, né? Então são dois instrumentos da nossa relação com Deus. A palavra é Deus falando conosco, né? E a oração somos nós falando com Deus. Aliás, isso já é um conceito de oração, né? Então, vamos ao nosso texto áureo. Texto áureo, como você sabe, é o texto que a gente costuma chamar texto de ouro, né? É o texto principal desta lição, que está baseado exatamente na experiência de Jesus a respeito da oração. Marcos capítulo 1, verso de número 35. Olha só o que diz Marcos a respeito da experiência de Jesus. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali começou a orar. Aliás, sempre que encontramos Jesus orando, ou ele está em um monte, ou ele está em um jardim,
orando pelo dia, ou pela noite, ou pela madrugada, num deserto. Olha essa importância que Jesus dava à oração, não é verdade? Então, esse é o texto áureo da nossa lição de número 1 desse terceiro trimestre. O que a oração não é? Primeiro, letra A. Orar não é um meio para fazer negócios com Deus, ou seja, para barganhar, né? Senhor, o Senhor me atende que eu vou dedicar mais a minha vida ao Senhor. Não, não é isso. O dedicar a vida ao Senhor precisa ser uma prática natural da vida do crente. Então, você não troca a resposta da oração por aquilo que você dedica ao Senhor. Você ora e pede a Deus, porque entende que Deus vai ouvir a sua oração. Então, orar não é, irmão, de forma alguma, um meio de fazer negócios com Deus. Letra B. Oração também não é uma relação utilitária com Deus. Ou seja, você apenas ora quando precisa de alguma coisa. A hora que você está precisando do socorro, então você vai lá e ora. Então, oração não é relação utilitária com Deus, de forma alguma. E letra C. Orar não é um ritual religioso ou vãs repetições. E, de forma alguma, orar é uma experiência sua com Deus, própria com Deus, de cada crente, né? Com o Senhor. Então, a oração não é um ritual religioso, não são vãs repetições, né? Então, isso é interessante observar. E sobre este ritual religioso e vãs repetições, ainda há dia eu estava comentando com a minha esposa em um dos canais de televisão de uma igreja tradicional, né, e oficial, né? Nós estávamos vendo as pessoas exatamente praticando o que elas chamam de oração ou de reza, né, com repetições. Aí eu comentava com a minha esposa sobre isso. Oração não é um ritual. Oração é uma experiência pessoal com Deus. Então, irmãos, oração pode-se dizer que é falar com Deus, né? E há um hino, né? Falar com Deus é um privilégio, né? Nos momentos calmos, momentos importantes, a todo momento, né? Então, falar com Deus é um privilégio. E como nós temos este privilégio, né, de ter a porta aberta para entrar e falar com Deus, não é verdade? O que é oração, então? Henry Nouwen, ele traça um conceito de oração interessante que o próprio autor da lição coloca no conteúdo da lição da revista Compromisso. Você pode ler e você vai encontrar este conceito de Henry. Ele diz assim: oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Interessante esse conceito de Henry, né? O que ele quer dizer com intencional, concentrado, regular e espaço para Deus? O que ele quer dizer? Eu destaquei estas palavras aí, né? E o autor também destaca na lição estas palavras, e é interessante entender o que ele quer dizer com intencional, ou seja, intencional porque a oração é uma decisão sua. Você precisa decidir orar, né? Intencional significa decisão de orar. Concentrado. Concentrado significa que requer foco, né? Você ora e com foco, dirigido para determinados objetivos, né? Quando você intercede, quando você clama a Deus, né? Oração de clamor, de intercessão, então, são focos da oração, né? E regular. Regular significa que requer consistência, né? Eu diria, inclusive, perseverança, né? Então, regular. E espaço para Deus? Espaço para Deus na sua vida. Se é pela oração que nós falamos com Deus, é pela oração que Deus também responde, né, os nossos clamores. Então, à medida que oramos, nós abrimos esse espaço para Deus atuar. Então, é um conceito interessante sobre esta resposta à pergunta o que é oração.
Salmo de número 139, versículos 23 e 24, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que mais encontramos nos Salmos são orações de Davi, não é verdade? Ele era um homem de oração. Não era perfeito, nós sabemos disso. Mas o fato de não ser perfeito não significa que a sua oração é diminuída, muito pelo contrário. A oração não é para ser feita por homens perfeitos, plenos. Não. A oração é para ser feita por qualquer homem, por qualquer pessoa, por você, por mim, por todos nós, pela igreja. Então, nesta expressão do salmista, no Salmo 139, versos 23 e 24, o que a gente pode perceber aqui na expressão do salmista? Ensinos que adquirimos com a convivência pela oração com o Pai. Então, o que a gente pode perceber aqui são ensinos interessantes, né, que a gente pode perceber na nossa experiência com o Pai Eterno. Né? Então, a primeira coisa interessante aqui é a percepção das coisas boas que acontecem em nossas vidas. Então, este é o primeiro ensino que a gente tem aqui deste salmo, né? É a forma de percebermos as boas coisas que acontecem em nossa vida. O outro ensino é o raciocínio com a lógica da palavra de Deus, né? Ou seja, você ora, mas raciocinando com a lógica da palavra de Deus. A oração precisa ter consistência na palavra. O outro ensino é o ensino que trata do comprometimento com as mudanças que Deus já começou a realizar em nós. Quando nós oramos pensando que exatamente Deus, né, vai realizar o seu propósito em nossas vidas a partir do compromisso de mudanças, né, que a gente traçou na nossa experiência com Deus. Significa também restauração do nosso caráter e valores. Né? Na nossa experiência de oração, a gente traça propósitos diante do Senhor que tem a ver com os nossos valores e os nossos caráter. Por isso, a expressão do salmista, sonda-me, ó Deus, né? Se há em mim alguma coisa má, alguma coisa que aborrece o Senhor, né? Opera, transformando essas coisas e guia-me pelos caminhos eternos. São valores e caráteres espirituais. E também, outro ensino é a cura para as nossas mágoas, ressentimentos, temores, vícios e até mesmo cura física. Deus faz isto. É claro que todas estas questões da nossa oração têm a ver com o propósito de Deus. Né? Nós colocamos diante de Deus. Deus nos dará abertura para que a gente coloque diante dele as nossas necessidades, nossos intentos, mas nós precisamos entender que, enquanto oramos, Deus está atuando segundo o seu querer, né? E segundo a sua vontade de fazer, né, em nossas vidas. Não é de forma alguma aquilo que a gente quer, mas é aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Olha que coisa interessante. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, ele traz o modelo da oração. É interessante perceber que Mateus 6 é um modelo de oração. Né? Claro que não há nenhum problema você fazer esta oração. Mas se você faz esta oração sempre, só este tipo de oração, você pode cair lá naquela questão das vãs repetições, você ficar repetindo algo que talvez não tenha sentido. Mas Jesus nos ensinou a orar traçando este modelo que aí está em Mateus 6, versos 9 a 13.
Mas se a oração é falar com Deus, é falar de modo que expressa o seu sentimento. Mas está aí, né? Jesus ensinando aos discípulos a respeito da oração, ele diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que modelo de oração bonita, né? A primeira parte da oração significa exatamente a nossa expressão de reconhecimento de quem é Deus, Pai Nosso. A segunda parte da oração é a nossa contrição, né? E a nossa dependência do Senhor. Seja feita a tua vontade. A terceira parte da oração é a expressão das nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois aquilo que precisa ser prática das nossas vidas, né? Perdoar uns aos outros, perdoar os nossos devedores. E não nos deixar cair na tentação, né? Mas livrar-nos do mal é aquilo que desejamos que Deus esteja operando em nós. Porque teu é o reino. Então, é a forma de expressão final da declaração de que, assim como do Senhor é o reino, nossas vidas também pertencem a Ele. O poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus depois acrescenta, né, que a oração precisa ser feita em nome de Jesus, né? A gente aprende isso na palavra de Deus. Então, aí está o modelo da oração ensinada por Jesus, né, em Mateus 6. Irmãos queridos, aqui nós temos algo interessante. Marcos capítulo 1, versículo de número 35. Marcos capítulo 1, verso de número 35, é exatamente o texto áureo, falando da prática da oração de Jesus, levantando-se de madrugada, né, ia a um lugar de oração, e um lugar deserto, e ali então começava a orar, a falar com o Pai, né? Falar com Deus. Era um dia cheio de demandas, né? Cheio de expectativas, cheio de necessidades. Mas antes de tudo e de todas as coisas, Jesus estava sozinho, abrindo mais espaço em sua vida para a vontade de Deus. Ou seja, mesmo diante das muitas necessidades do povo e mesmo diante de um dia cheio, Jesus buscava oportunidade de oração. Essa deve ser a nossa prática também, né? Nós precisamos aprender a fazer o mesmo, precisamos orar para abrir espaço para Deus em nossas vidas. À medida em que a gente ora, nós nos relacionamos cada vez mais com Deus. Então, é interessante aprender isto aqui com Jesus Cristo. Grandes exemplos de oração, né? Exemplos bíblicos. Abraão, Sara, Moisés, Ana, Davi, Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Paulo, Pedro, os apóstolos. O Evangelho apresenta o Senhor Jesus em vários momentos de oração, né? Orando ao Senhor. E a igreja primitiva, Atos 2, perseveravam na oração e na doutrina, né? Então, são exemplos de oração. E ao longo da história da igreja, muitos exemplos de oração, né? Você pode encontrar alguns livros escritos por homens que viveram na oração ou da oração, né? E é interessante que a gente observe esses exemplos para que a gente possa seguir, porque são importantes para a nossa prática de oração. Então, irmãos, aplicando e encerrando exatamente esta expressão de ensino da oração que Jesus traz para nós no Evangelho, né? De Mateus 6, versículo de número 6, ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto
e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Olha que coisa interessante aqui nessa expressão de Jesus. Esta expressão de Jesus aqui traz para nós alguma coisa interessante. O lugar da oração. Não é? Se tem um lugar de oração que Jesus aponta, é o teu quarto. O quarto significa lugar de intimidade, na verdade. É claro que você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no templo, você pode orar na sua sala, você pode orar nos montes, à beira da praia, né? Não importa o lugar que ora, porque não é o lugar que vai tornar a sua oração menos ou mais poderosa. Alguns têm essa impressão, né? Como, por exemplo, alguns entendem que o monte é um lugar que torna a oração poderosa. Não vai aqui nenhum juízo de valor quanto a orar no monte. Mas, se tem um lugar que Jesus indicou para orar, é o seu quarto. Porque o poder da oração não está no lugar. O poder da oração está na sua fé, na sua vida espiritual com o Senhor. Então, precisamos orar, irmãos, abrindo espaço para Deus. E assim Deus poderá acrescentar em nós tudo o que Ele, né, tem para nos dar e o que precisamos. E por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto, e aquele que vê o secreto te recompensará. Eu posso entender também a ideia de recompensar como responderá, né? Então, é aquele que responde às nossas orações. Então, é interessante a gente observar isto, né? Enquanto estudamos o assunto oração. Então, queridos, atividade-alvo, né, para as nossas vidas de oração. Orando ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, né? No seu espaço de oração, qual deve ser o seu alvo? Então, você precisa criar e aumentar o espaço de oração concentrado e de forma regular no seu dia a dia. Ou seja, é preciso aprender a passar tempo com Deus em oração. Então, aprenda a passar tempo com Deus em oração. Então, esse é o desafio para você, o alvo, né, que você precisa alcançar na prática da sua oração diária. Passar tempo com Deus. Quanto tempo você tem passado com Deus em oração? Eu tenho tido, graças a Deus, né, o costume de orar constantemente. Eu tenho os meus momentos a sós com o Senhor, mas tenho principalmente experimentado orar com a minha esposa, com a minha família. Então você deve desenvolver essa prática de oração e aprender a passar um tempo com Deus em oração, lendo a sua palavra e falando com o Senhor. Então, que este tema possa realmente empolgá-lo a continuar orando, se já o faz, ou despertá-lo para fazer da oração prática, constante, diária, né, de estar com Deus a cada dia. Vamos voltar aqui juntos. Portanto, irmãos queridos, Deus possa nos abençoar, né, no entendimento desta oração ou deste estudo sobre a oração. E você está vendo aí na tela uma pergunta interessante, não é? Por que devemos orar? Por que você deve orar? Por que você deve praticar a oração? É uma resposta sua, pessoal, com o Senhor. Mas a própria lição de hoje mostra-nos as razões por que devemos orar, né? Então, responda à luz da oração e à luz da sua experiência. Na quarta-feira do culto de oração de nossa igreja, e também em outros momentos, a irmã Diele tem colocado algumas reflexões naquilo que ela tem preparado como ordem de culto para ser, né, colocado nos cultos ao vivo de nossa igreja.
e ela colocou uma experiência de oração, né? Uma reflexão sobre oração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento. Então, por um instante, tá? Vou compartilhar com vocês essa reflexão que a irmã Diele preparou, muito boa, a respeito da oração. Só um instante, eu vou abrir a tela e compartilhar com os queridos irmãos. Deixa eu ver se eu consigo, né? Razões para você orar. Nesses dias, é tempo de tocar os céus através da oração. É tempo de compreender que um cristão sem oração é como um soldado sem armas. É tempo de acreditar que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai além do que eu posso ver. Compreender que seus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés. Entender que seus problemas são temporários, porém Deus é eterno. Deus nem sempre vai responder às suas orações com sim ou não. Às vezes a resposta é espere. Mas Deus é a resposta para tudo. A ordem é orai sem cessar. A promessa é: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Você ora, Deus ouve. Você espera, Deus prepara. Você crê, Deus faz acontecer. Que lindo, né? É isso mesmo. Você ora, Deus responde. Então, é orando e crendo que Deus vai fazer a obra na sua vida. Então, que você possa buscar ao Senhor e dedicar-se à oração a cada dia, para que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família, abençoe a nossa igreja. E nós estamos vivendo um tempo, né, de tremenda necessidade de oração. E quanto você precisa realmente colocar na sua vida este propósito de orar. Assim sendo, vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela experiência que temos aprendido em Tua palavra, o quanto é importante a prática da oração. Senhor, cuida de nós, cuida das nossas famílias, cuida, Senhor, das famílias que estão sofrendo por causa dessa pandemia que assolou o mundo e também o Brasil. Cuida, Senhor, daqueles que sofrem pela perda dos seus entes queridos, não apenas por a questão deste vírus, mas por outros motivos também. Ó Deus, quantos estão perdendo seus entes queridos e precisam do consolo vindo do Senhor. Ó Deus, cuida das nossas igrejas, da nossa igreja e das igrejas ao redor do Brasil e no mundo todo. Cuida, Senhor, do governo de nosso país e das nações ao redor do mundo. Ó Deus, desperta em nós a vontade de estar cada vez mais em oração com o Senhor. Obrigado pela lição desta primeira lição deste trimestre, que nos traz a oportunidade de começar a refletir sobre oração, para sermos, de alguma forma, desafiados à prática da oração. Obrigado por tudo, Deus. Oramos agradecidos ao Senhor, em um nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus os abençoe, né? E que você possa estar buscando ao Senhor todos os dias. Quero novamente, né, fazer um apelo a você. Se você ainda não teve a oportunidade de participar da nossa EBD online, busque esta oportunidade. Tem sido muito boa a participação de cada um dos irmãos. Nós temos tido uma média de 40 e domingo passado nós tivemos 45 presentes. Acho que podemos ter mais. Você pode ser mais um, né? É domingo, 9 horas da manhã. Tá?
Possivelmente você tem que fazer um esforço para acordar um pouquinho mais cedo, mas vai valer a pena, ok? Então, todo domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa EBD online e a gente propaga, né, o link para o acesso de cada um de vocês através dos contatos que temos e dos grupos da igreja. Deus abençoe, portanto, e até o nosso próximo encontro.